Hoje a gente vai dar continuação à pergunta 148, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento. Antes da gente começar, efetivamente, ou melhor, continuar, eu vou só fazer uma rápida recapitulação, já que acho que hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Recapitular os pontos que a gente viu na semana retrasada. O primeiro deles, pode descer aí para a primeira pergunta, por favor, primeiro comentário, sobre por que é pecado ser descontente, né? E aí a gente leu o comentário do Gerardos e leu os textos de 1 Reis 21:4 sobre o desejo desenfreado de Acabe pela vinha de Nabote, o descontentamento de Mordecai em relação a, de Amã em relação à atitude de Mordecai em Esther 5:13 e a murmuração, Paulo exortando a igreja de Corinto a não murmurar no capítulo 10, versículo 10, né? A gente viu nesse primeiro ponto que o descontentamento ele independe da situação em que a pessoa vive, né? E os textos que a gente pegou são bem fortes nesse sentido, né? A gente tem primeiro Acabe, que era rei de Israel, extremamente poderoso, tinha muitas terras, muitas riquezas, mas ele chegou a adoecer simplesmente porque ele não tinha a vinha de Nabote, que tinha sido negada a ele, né? Eu vou ler aqui um trecho pequeno do comentário de Matthew Henry, que a gente leu na semana retrasada. Ele diz o seguinte sobre o texto de 1 Reis 21:4. O descontentamento é um pecado que é o seu próprio pai. Ele não se levanta da condição, mas da mente. Como nós encontramos Paulo satisfeito em uma prisão, também vemos Acabe insatisfeito em um palácio, né? Mostrando claramente como que é um pecado que está no nosso coração, independentemente da situação em que a gente se encontra. E sobre o pecado também de Amã em relação a Mordecai, só para relembrar, Amã ele tinha sido convidado 2 vezes pela rainha Esther para um banquete, em que apenas ele e o rei haviam sido convidados. E, se não me engano, na saída do palácio, Mordecai não se curva a ele, não presta reverência, e aquilo deixa ele irritado de uma forma tamanha que ele passa a desejar ardentemente a morte de Mordecai. E aqui vou trazer de novo aqui um pequeno trecho do comentário. Matthew Henry fala o seguinte: a 10ª parte do que tinha Amã era suficiente para fazer um homem modesto e humilde tão feliz quanto poderia esperar ser neste mundo. E ainda assim, Amã reclamava com a veemência de quem havia caído na mais absoluta pobreza e desgraça. E sobre o texto de 1 Coríntios, Paulo exorta a igreja a não murmurar, e ele cita o exemplo, né? Ele passa assim bem rapidamente no exemplo do povo do povo de Israel, lá em Números 14, 1-4, quando eles murmuravam da situação deles e preferiam voltar ao Egito, né? Voltar à escravidão, voltar a um período em que eles em que eles não tinham liberdades, em que eles eram açoitados, né? E tinham altas cargas nos seus trabalhos, tinham um retorno, né, do seu trabalho muito diminuto, e o descontentamento deles naquela situação fez com que eles preferissem, inclusive, voltar para aquela situação extremamente degradante. O segundo ponto foi o pecado da inveja, né? Dentro do pecado da cobiça, a gente viu o texto de Gálatas 5:26, né, falando como que a vanglória faz com que o pecado da inveja seja gerado, né? E aqui a gente viu mais ou menos como que o pecado da inveja ele gera outros pecados, né? A gente viu também o texto de Tiago 3:14-16, e aí Matthew Henry diz o seguinte: primeiro vem a inveja, que incita a discórdia se desculpa por meio da vanglória e da mentira, então a isso seguem confusão e toda espécie de coisas ruins.
Um pecado concebe o outro e não se pode imaginar o quanto dano é causado a toda obra perversa. E aí a gente viu aqui nesse texto como que a inveja é uma incubadora de outros pecados, né? Como que dentro do pecado da inveja a gente faz provisão, a gente alimenta outros pecados que vão, em uma hora ou outra, vão vir à tona, né? A gente viu na pergunta anterior, quando o pastor expôs, né, os comentários, como que o pecado da cobiça ele é um pecado que não necessariamente é externalizado, né? É um pecado que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Mas aqui a gente está vendo também que dificilmente é um pecado que, enquanto alimentado, vai se manter dentro do nosso coração e da nossa mente. É um pecado que ele vai gerar outros pecados, vai ser externalizado em algum momento de uma forma ou de outra. Aí agora, né, para dar continuidade, a gente vai para o ponto 3, o terceiro comentário do Johannes, que é o que faz as pessoas se entristecerem por causa do bem do seu próximo. Sobre ser errado você se entristecer por causa do bem dos outros. Eu vou ler aqui o comentário do Johannes. Ele diz o seguinte, está aí na transparência. É o coração pecador das pessoas que as faz ficarem tristes por causa do bem dos outros. Deveríamos nos regozijar com todas as bênçãos materiais ou espirituais desfrutadas pelos outros, mas por causa de nossos corações pecaminosos, algumas vezes sentimos mais satisfação quando o nosso próximo comete um pecado ou sofre algum prejuízo do que em considerarmos as bênçãos que Deus lhe tem concedido. É bem vergonhoso isso aí, né? É bem vergonhoso. E assim, eu posso falar por mim, eu já caí nesse aí várias vezes. E quando eu me dei conta do meu pecado, cara, eu queria me esconder debaixo da terra, né? Porque é um pecado extremamente mesquinho, né? Um pecado que atenta até mesmo contra a justiça de Deus, né? Como se você estivesse dizendo que é injusto Deus fazer o bem ao seu próximo e não a você, ou mais ao seu próximo do que a você em determinada questão, né? Mostra como a gente se esquece de como o nosso coração é pecaminoso e como a gente não merece nada do que a gente recebe de Deus, né? Até mesmo as nossas dificuldades, elas vêm acompanhadas de bênção, de alívio, de proteção. E quando a gente comete esse tipo de pecado, a gente está desconsiderando tudo isso. A gente desconsidera a nossa situação, a gente desconsidera que a gente merecia não só o inferno, mas todo tipo de desgraça e todo tipo de castigo pelo nosso pecado nesse mundo. E além disso, a gente peca também contra o nosso próximo, né? Não só contra Deus, mas também contra o nosso próximo, por nos entristecermos por causa de um bem que ele recebeu de Deus, né? O nosso coração deveria se encher de alegria ao ver a bondade e a misericórdia de Deus revelada também na vida de outras pessoas. Mas aqui a gente vê como que o nosso coração é mesquinho, pecaminoso e egoísta, né? Os textos relacionados a essa pergunta são de Salmos 112, 9 e 10 e Neemias 2:10. Eu vou ler aqui, antes da gente passar para os textos, um comentário aqui, que diz o seguinte: o coração cobiçoso do homem é tão maligno que é incapaz de se alegrar pelas bênçãos que outros recebem. É tão egoísta que se entristece quando o bem e a bênção de Deus recaem sobre outra cabeça que não a sua, como se ninguém merecesse algo mais do que ele, como se fosse injustiça da parte de Deus. Alguém pode, por favor, ler para mim Salmo 112, versos 9 e 10? Dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Perverso vê isso, se enaltece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. A gente vê claramente, né, como é que
como esse pecado se apresenta, e é interessante como o salmista chama esse homem, né? Perverso. Quer dizer, um homem que não se alegra pelo bem do seu próximo, né? Um homem que se enraivece quando a justiça é feita. Ele é chamado pela palavra de Deus de perverso. Outro texto é Neemias 2:10. Só para situar os irmãos aqui, Neemias ele fez um pedido para o rei Artaxerxes, né, para voltar para Jerusalém e reconstruir não só a cidade, como também o templo. E aí o rei dá essa concessão a ele, né, dá a ele um bom período de tempo para que ele volte e guie o seu povo na reconstrução do templo e da cidade também. E um pouco antes desse versículo que a gente vai ler, a narrativa conta que o rei enviou cartas para todos os governadores, né, no trajeto que ele faria de volta, para que permitissem que ele passasse por ali e chegasse a ajudar. Deixa eu achar aqui e vou pedir para alguém ler para mim o texto de Neemias 2:10. Pode ler. Diz que ficaram sabendo Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, que muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Claramente aí mostrando como é que esses homens não só se entristeceram pelo bem, né, de Israel, por essa bênção que foi concedida a eles de poder retornar e reconstruir a sua cidade que estava em ruínas, né, mas como provavelmente eles queriam o mal e queriam que a cidade continuasse daquela forma, né. Alguém tem um comentário? Pergunta? Só um comentário que eu estive pensando agora, evidentemente que isso tem diferentes raízes, mas se você for pegar o pensamento feminista do seu âmago, é praticamente esse pecado. Você não se contenta no seu estado, você acha que você precisa, assim, que o homem está acima de você e tal, consegue ver os dois no mesmo nível, com funções diferentes, mas você sente inveja disso, você quer isso, você fica triste quando tem um homem acima de você, ou quando algum homem, entre aspas, se apresenta como alguém superior a você, você quer buscar isso, você quer estar acima disso, você quer estar igualado a isso, e não consegue perceber isso por ele. Mas que reclama, diz que tem um machismo institucional, dizem que tem toda uma ideologia, é praticamente isso. A pessoa não se conforma ali ao seu estado, ela tem inveja, ela tem cobiça de ter, entre aspas, o poder que o homem tem na sociedade, que a gente sabe, não é uma coisa que o homem buscou em si, é um poder, um domínio que Deus instituiu, né, do homem ser cabeça. Eu acho que essa situação é praticamente um pecado que está dentro disso, de você buscar querer ter uma coisa que Deus não colocou para você. Você cobiçar uma autoridade, um lugar que não é o estilo. Sim, eu ouso dizer que não só o feminismo, mas todo o pensamento de esquerda de uma forma geral, principalmente no que tange o socialismo e o comunismo mais clássicos, eles estão baseados nisso, né? Na inveja, na cobiça, né? Quer dizer, você não pode ter mais do que outra pessoa, você não se contenta, você não fica feliz, né? Eu acho isso engraçado. Exatamente. Eu acho estranho esse ódio que eles têm, por exemplo, contra os Estados Unidos, né, que é um país extremamente rico e próspero, onde você não precisa ter uma boa formação para ganhar um salário
razoável, um salário que pague as suas contas e que te dê condições de viver bem até. Mas é interessante como eles odeiam as pessoas que com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, alcançam riqueza, alcançam uma posição de status e de conforto financeiro muito alto, né? E o desejo deles de tirar isso dessa pessoa e distribuir entre outros, né? Eles meio que colocam isso, né, na conta de um desejo, vamos dizer assim, correto, entre aspas, né, de que ninguém passe por dificuldade, ninguém ninguém sofra com a pobreza, mas na verdade o que está por trás disso é inveja, é cobiça, tanto que a gente vê claramente, né, todos os exemplos de países em que o socialismo e o comunismo foi implantado, você não tem uma sociedade igualitária. Você tem aquelas pessoas que têm o poder, que detêm o poder político e também econômico, né? E essas pessoas estão numa situação de conforto e de riqueza muito maior do que todo o resto da população, que é igualmente pobre e miserável, né? Oi. O que o João falou, eu estava lembrando da Nancy Leigh-Morris. Agora eu não sei qual livro que ela fala, mas ela fala exatamente isso que ele disse, que Eva errou nisso, de cobiçar e de desejar o lugar de decisão que era o lugar de Adão. Então, ela diz exatamente isso. Ela começou por aí. Começou não se contentando com o lugar que Deus deu a ela de auxiliadora, né? Mas ela queria tomar a decisão pela família. Sim. É uma mentira, né? É uma mentira sem que E aí? Sim, com certeza. E aí volta naquilo que eu falei, né? Por mais que seja um pecado que ele, a princípio, é cometido na mente, no coração, ele muito dificilmente fica lá dentro, né? Na maioria das situações ele vai ser, principalmente quando ele é alimentado e cuidado, vamos dizer assim, né, por um tempo, ele acaba sendo manifestado de muitas formas. E isso me lembrou agora, né, o texto de 1 Coríntios 10:10, eu esqueci de mencionar isso. Um dos textos que os comentaristas acreditam a que Paulo está se referindo é de Neemias 16, 8-10, que fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né, que eles eram levitas e não estavam contentes com a sua situação. Eles queriam o poder, vamos dizer assim, né, e o status que Moisés e Arão tinham, e queriam, quer dizer, eles tinham uma posição de destaque dentro do povo de Israel. Eles não eram pessoas quaisquer, né? A função que eles exerciam, só eles podiam exercer. Todos os outros povos não tinham acesso ao que eles tinham, mas mesmo assim o coração deles ficou descontente e cobiçou uma posição mais elevada, né? Perdão, é Números. Eu falei Neemias? Perdão, é Números 16, 8-10. Aí agora a gente vai para a quarta pergunta, né? De que modo as atitudes erradas da mente violam o 10º mandamento? O 10º mandamento é violado por todos os sentimentos e afeições desordenados para com alguma coisa do nosso próximo. Isto é, não são somente as ações erradas que são pecaminosas e contrárias ao mandamento, mas as atitudes mentais erradas também o são. É errado desejar aquilo que pertence a outros. Esse mandamento enfatiza especialmente a verdade de que não apenas as ações exteriores são pecaminosas, mas até mesmo pensamentos, desejos, motivos e atitudes mentais também são pecado. Aí, qualquer pessoa que se julgue capaz de guardar
algum mandamento, né, quebra a cara, né? Porque não tem como a gente fugir disso. Jesus no Sermão do Monte ele já deixa isso bem claro, né? Ele vai pegando alguns dos mandamentos e vai mostrando qual que era a tradição, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, isso. Mas a verdade é muito, muito mais profunda, né? Isso aqui é só vamos dizer assim, um tópico, mas os pecados que você comete, que estão aqui dentro, a lista é quase interminável, né? E a gente viu, né? Durante toda esses estudos nos 10 mandamentos, como que a gente não consegue escapar de nenhum, né? Ileso. Quando a gente acha que tem esse mandamento aqui, ó, eu consigo ali mais ou menos, quando você começa a destrinchar quais são os pecados proibidos naquele mandamento e quais são esqueci até o termo aqui que ele usa, quais são os deveres exigidos, a gente vê claramente como a gente não consegue, e aí por uma margem bem larga, não consegue cumprir nenhum deles efetivamente na nossa vida, né? Vamos abrir os textos referentes a essa pergunta. O primeiro deles é Romanos 7 a 8. Olha que interessante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Eu acho interessante que esse trecho aqui resume bem o pecado da cobiça, né? Quer dizer, Paulo aqui se depara com a lei e a cobiça do seu coração pecaminoso faz ele desejar aquele pecado instantaneamente, né? E o conhecimento da lei leva o homem, pela malignidade do seu coração, não pela lei em si, né, a cobiçar o que é errado, que é o que ele mostra aqui bem claramente. E não só isso, mas olha o termo que ele usa. Cadê? Despertou em mim toda sorte de concupiscência. Quer dizer, a gente se depara com o que é errado, com o que é proibido, com o que é pecado, e aí o nosso coração, cheio de cobiça, vai lá e passa a desejar aquilo. Interessante que esse pecado é a expressão da santidade de Deus, né? Sim. E a gente passa a detestar o que é santo e justo. Exatamente. E a querer aquilo que Deus condena quando é apresentado a nós. Sim. Eu acho esse texto bem, bem forte e mostra assim bem claramente como é que o nosso coração tá bem disposto a qualquer tipo de pecado, né? O outro texto é Romanos 13, 9. Algumas páginas aí mais para frente. Alguém pode ler para mim? Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante, né? Ele cita alguns mandamentos da segunda tábua da lei, mostrando como é que o pecado da cobiça ele quebra isso tudo, né? Porque quando a gente cobiça,
a gente adultera, a gente mata e a gente furta, né? E o pecado da cobiça, pelo menos assim, durante o estudo isso ficou bem claro para mim. Ele é a expressão exata do que é você não amar o seu próximo como você mesmo. Você dizer que cumpre a segunda metade da lei e cobiçar, você está dizendo que você faz exatamente o oposto. Você não tendo uma atitude mental correta para com o seu próximo e para com o que é do seu próximo, você mostra como você não ama ele. Ter uma atitude errada para com qualquer coisa que pertença ao nosso próximo é descumprir a segunda tábua da lei, ou seja, o 10º mandamento é um resumo do amarás o teu próximo como a ti mesmo. É amar ao próximo não só externamente, algo que muitas vezes as pessoas podem até dizer que fazem, né? A gente sabe que não, mas às vezes dá até para fingir, né? Mas amar internamente, no coração e na mente, é não só se abster de prejudicar o próximo, mas também desejar ou se alegrar com o seu prejuízo, né? Então, envolve o amor ao próximo de uma forma muito mais profunda e muito mais forte do que normalmente a gente está acostumado a pensar, né? Porque você pode muito bem, em determinadas situações, não prejudicar o seu próximo, ter até atitudes externamente corretas para com ele, mas dentro do seu coração você, ao mesmo tempo, negar tudo isso que você está fazendo externamente. E aí, não adiantou de nada o que você fez externamente, né? O outro texto é Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Aqui, o termo avareza, né, ele foi traduzido de uma forma um pouquinho diferente para o português. Assim, eu não sei do original porque não é meu forte, né? Mas na King James, esse termo aqui, avareza, é exatamente o termo que é usado para designar o 10º mandamento, que é a cobiça, né? Eu vou ler aqui um comentário do Matthew Henry sobre esse texto. Ele diz o seguinte: a cobiça é um tipo de idolatria, isto é, um amor desordenado pelos bens e prazeres deste mundo, que procede de um valor elevado demais na mente. Esse amor excessivo impede o uso e o prazer adequados desses bens presentes e cria um medo ansioso e uma tristeza exagerada com a perda deles. Observe, a cobiça é uma idolatria espiritual. É dar amor e uma consideração para a riqueza terrena que pertence somente a Deus e possui um grau maior de perversidade e provoca a Deus de maneira mais profunda do que normalmente imaginamos. Ou seja, quando você comete o pecado da cobiça, você está dando lugar a algo ou a alguém que não é dele, porque você passa a desejar aquilo de uma forma desordenada, de uma forma pecaminosa, né, dando mais valor à bênção do que ao Senhor da bênção. E aí, como a gente viu aqui, você comete muitos outros pecados aí nessa passagem, né? Você comete o pecado do descontentamento, da inveja, você passa a desejar o mal do seu próximo. E aí a gente vê como é que o pecado da cobiça, ele não só quebra a segunda metade da lei, mas quebra também a primeira, porque a gente deixa de... É idolatria. Então a gente já, num pecado só, a gente já destruiu todos os 10 numa patada só, né? E é interessante esse comentário aqui que o Matthew Henry faz, que me lembrou de Jó,
né, às avessas, vamos dizer assim. Né, Jó, de uma vez, perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos, todos eles morrem. E o que ele diz? Ele não se revolta contra Deus, ele não tem uma atitude descontente para com a sua situação, que, convenhamos, é uma situação terrível, né? Eu não me imagino passando pelo que ele passou. Antes mesmo de Satanás tocar a carne dele, eu já não me imagino passando pelo que ele passou e mantendo a postura que ele manteve, né? E agora eu não vou lembrar a referência, se alguém aí souber me ajuda, mas ele diz logo no comecinho, deixa eu ver se eu acho aqui para o livro de Jó. Aqui, Jó capítulo 1, versos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Quer dizer, esse comportamento aqui dele demonstra a tristeza do seu coração por tudo aquilo que ele perdeu, mas aí, ao invés de se revoltar contra Deus, ele o adora, e depois ele diz: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele mostra como que, pelo menos nesse momento, o pecado da cobiça estava longe dele, né? Quer dizer, ele se mostra contente com a sua situação, né? A gente vê aí uma clara distinção, por exemplo, em relação à situação de Acabe e de Amã. Quer dizer, ele tinha tudo, ele perdeu tudo, né, materialmente falando, mas nem por isso ele amaldiçoa Deus. Ele mostra o seu contentamento com a sua situação e louva a Deus, bendiz o nome do Senhor, mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, né? E aí, às vezes, eu me pergunto, quanto tempo de vida cristã e de caminhada eu ia precisar para fazer o que ele fez nessa situação, né? Porque às vezes a gente passa por coisa muito menor e reclama e murmura, né? Esses dias aí eu estava envolvido, olha só a comparação, né? Como é que é pífia, na mudança, né? E, cara, foram 2 semanas muito pesadas. Eu ia trabalhar, chegava no trabalho por volta de umas 9, 9h30, chegava em casa de novo para jantar, para tomar um banho, para dormir, às vezes 1, 2, às vezes 3 horas da manhã. Todos os dias, durante 2 semanas, eu estava extremamente cansado e qualquer coisinha que dava errado eu reclamava, eu ficava irado, e às vezes até me revoltava. E, cara, o que é isso, né? O que é essas pequenas situações cotidianas, né? Que, cara, assim, não aconteceu nada demais, não foi nada grave, né? E mesmo no meio dessas situações a gente fica descontente, a gente reclama, a gente murmura, e aí a gente se depara com um texto desse, vendo toda a situação que Jó passou e como que ele bendiz a Deus e glorifica o nome de Deus, não só com as suas palavras, mas também com a sua atitude, né? Como que a gente está longe desse padrão que Jó demonstrou e que a Bíblia exige da gente, né? Que no final das contas é o padrão que Cristo estabeleceu, porque ele é vamos dizer assim, a materialização dessa lei, porque essa lei demonstra o caráter de Deus e, consequentemente, o caráter de Cristo, né? E a gente vê nessas situações tão pequenas e tão bobas, como que a gente está longe disso, né? Deuteronômio 5... o João quer falar. Você comentou de Jó tem um 24 a 28, ele fala mais ou menos algo parecido com isso. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei com os sentimentos dos meus bens,
muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua que caminhava resplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes. E aí a frase que ele concluiu: pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Então, ele colocando, né, no coração dele, ele viu que ele colocou muitas das vezes o coração dele em outras coisas, cobiçando ou confiando em outras coisas, tanto que até no outro versículo ele diz: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal me atingiu. Então, ele está falando dessa situação. Exatamente. E aqui mostrando de novo como é que o pecado da cobiça ele é idolatria, né? Exatamente. Deuteronômios 5, verso 21. Que é vamos dizer assim, a repetição, né, de Êxodo 20, 17, se eu não me engano. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É o pecado da cobiça resumido, né? Você tem, lógico que tem aqui algumas situações, a gente encontrou muitas outras, né? Mas todas elas são, vamos dizer assim, são filhas desses pecados que ele cita aqui. O quinto comentário do Yohannes, ele diz o seguinte, na verdade a gente vai acabar recapitulando um pouco do que a gente falou na semana retrasada, né? Ele pergunta: que personagens bíblicos quebraram esse mandamento de modo especialmente maligno? E aí ele cita primeiro Acabe, que cobiçou a vinha de Nabote, e Amã, que cobiçou a honra do mundo e por isso foi afligido diante de Mordecai. Observe que em cada caso o pecado da cobiça levou a outras formas de pecado. E é interessante, mais uma vez, lembrar aqui como que esses exemplos foram bem propícios, né? Porque não só mostram claramente o pecado da cobiça, mas mostram como que é um pecado que está dentro do nosso coração e que a gente pode cometer ele, seja lá quem nós formos. A gente pode estar em qualquer situação possível, né? Ele citou aqui dois exemplos bem fortes: Acabe, que era rei de Israel, e Amã, que era praticamente o segundo no reino, um homem de confiança do rei. E mesmo assim eles caíram nesse pecado, e não só caíram nesse pecado, mas como caíram em outros pecados por causa de terem caído nesse primeiro pecado, que é o pecado da cobiça. Um outro exemplo forte também, que era não Davi, homem no coração de Deus, cobiçou a mulher do próximo, veio adulterar e ainda veio a não matar diretamente, mas meio que planejou a morte, né? Está dentro do texto de Colossenses 3:5, que é uma sequência de pecados: não adulterarás, não matarás, e tramou. Quer dizer, às vezes a gente pode não dar muito valor a esse mandamento por ser ok, eu cobicei, está aqui dentro, ninguém vai ver, não vai acontecer nada, né? Mas isso primeiro já mostra uma disposição errada da nossa mente, porque o pecado em si ele é danoso por ser um pecado contra Deus. Então, mesmo que ele não se manifeste externamente, já é grave. Mas a gente vê aqui também claramente como que é um pecado que se alimentado e desenvolvido, vamos dizer assim, dentro do nosso coração, vai gerar muitos outros pecados, como a gente viu ali especialmente ali nos textos de Romanos 13:9 e Colossenses 3:5, como que só com esse pecado a gente consegue quebrar toda a lei, tanto a primeira tábua quanto a segunda. Se você me permitir, eu
estava aqui na aula passada. Você pode voltar na primeira pergunta? Claro. Que você estava falando assim, que esse pecado... O do descontentamento? Não. Na realidade, a gente vê que é uma coisa só. Sim. Né? A raiz do pecado ele vai gerar outros pecados. Mas me chamou a atenção na pergunta 1, o pecado ele leva uma forma de irreverência e incredulidade. Esse pecado é tão danoso que ele leva o homem à apostasia. Leva o homem a... É como você chama um exemplo, eu estava estudando o livro de Hebreus essa semana, novamente, e você vê o que o povo fez no deserto. É o descontentamento o tempo inteiro do povo com relação à benevolência de Deus, o amor de Deus. E como você falou, gerado também pela incredulidade. Então, esse pecado sendo alimentado, ele vai gerar a incredulidade e a apostasia. Como diz o próprio texto, tente cuidado, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, é um pecado extremamente danoso como todos o é. E é interessante que você falou, né? Que gera apostasia. Porque é um pecado de idolatria também. E a gente vê um exemplo disso, né? Que foi o que aconteceu com o povo de Israel, ali no deserto. O povo se afastou totalmente de Deus e receberam o castigo de não entrar na terra prometida por causa disso. O Deus deles é o próprio ventre. Exatamente. Então, é um pecado, me chamou muita atenção quando ele colocou ali incredulidade. Mas a incredulidade na bondade, no amor de Deus, a incredulidade leva a completo afastamento do homem a Deus. Sim. Vai buscar os seus próprios interesses. Então, isso me chamou muita atenção. E estudando Hebreus essa semana, aí eu comecei a compreender melhor toda essa situação aí. E esse exemplo do povo de Israel, eu já te passo a palavra, é muito interessante, muito forte, né? Porque, e é bastante usado no livro de Hebreus, porque era um povo que estava escravizado, né? Um povo que era açoitado, né? Durante os seus trabalhos forçados. Eles eram miseráveis naquela terra. E depois de ver todos os milagres que Deus fez, né? Quer dizer, eles saíram eles eram escravos provavelmente a nação mais poderosa da terra na época, saíram de lá sem levantar um dedo. Quer dizer, o motivo deles saírem não teve nada a ver com eles, né? Foi puro poder de Deus, demonstrado ali fugiu o termo agora, nas pragas, e inclusive levando despojos do povo do Egito, né? Viram o mar Vermelho se abrindo e viram várias outras manifestações poderosas do poder e do cuidado de Deus para com eles. E mesmo assim a gente vê em várias situações, né? Eles reclamando de sede, chamando o maná que Deus deu de pão vil, né? Quer dizer, depois de tudo que eles viram do poder e da glória de Deus, que muitos outros descendentes de Abraão não viram, né? Eles de certa forma foram privilegiados nesse sentido. Mesmo assim eles caíram nesse pecado do descontentamento, e é um exemplo que é usado o tempo todo na Escritura, né? E deve servir para a gente também. Às vezes a gente pensa que a gente olha para esses textos, para essas referências e pensa, caramba, que povo vil, né? Mas a gente não está longe disso. Concluindo, o que eu ia finalizar é que todos nós, em algum momento, assim como você mesmo disse que experienciou essa semana que passou, nós passamos por isso.
Nós temos que lutar Sim. para não pensar assim e nos arrepender do que nós temos pensado, ou até mesmo agido dessa forma, e voltar ao caminho certo. Por isso que nós temos que estar sempre sendo lembrados. Eu também luto com os pecados ali mencionados. Luto diariamente, para que Deus não deixe essas coisas me consumirem. Mas nós temos que ter isso, o conhecimento da Escritura e entender que isso é um mal que pode nos afligir de forma eterna. Porque aqueles nossos irmãos não entraram no descanso eterno, no descanso do Senhor, conforme a Escritura diz. Então, era isso que eu queria colocar, porque me avultou essa questão. Pode falar. Não, o que chama a atenção é a questão do afastamento de Deus, né? Isso lembra muito a queda, né, de Lúcifer, que ele é muito ser perfeito, né? E como a cobiça atingiu ele e o reino dele, né, de Deus. Então é algo realmente que é muito perigoso no sentido de não ter fim, né? Você tem um ser que é perfeito e ainda ele cobiça, né? Então, assim, é algo que meio que a gente tem o máximo poder. Às vezes a gente pensa, poxa, se eu tivesse uma situação no nosso amigo ali, fulano, aí eu estaria bem, eu estaria cobiçando, eu estaria tranquilo. Mas aí é problema, você chega em um novo patamar, você tem muitas coisas a desejar, né? Então, é algo sempre para Nos afligir. E. Pode falar, Rafa. Fala, Marisa. Eu lembrei também, porque esse tipo de pecado, você falou, vem do nosso coração. E aí vem a comunhão com Deus. A gente se refletir a palavra, porque quando a gente não está em comunhão, quando a gente não senta, estuda e medita, vai gerando no nosso coração a cobiça, e é o que aconteceu com Davi, porque Davi, quando ele começou, antes ele estava num tempo todo tranquilo e tal, relação às guerras, etc. Aí ele relaxou na comunhão com Deus. Exatamente. Foi exatamente nesse ponto que ele foi pego na... Desprevenido, né? É verdade. Pode falar. esse é um pecado também muito difícil, porque nem sempre fica muito claro para a gente, até quando a gente fala do autodano e indulgência com o nosso pecado, o que é um desejo natural por alguma outra coisa. Tudo que a gente pensa nessa vida de Deus, a gente trabalha, né? Sei lá, você vai querer ter um lugar para morar, você vai querer ter alguma coisa, você vai precisar desejar aquilo a ponto de abrir mão do ser de dormir, de fazer alguma coisa que você quer, para você poder te esforçar e trocar aquela coisa. Então, assim, tudo envolve um desejo e é difícil você perceber. E uma coisa assim que eu vejo que marca bem a diferença por isso é ingratidão, porque a cobiça ela é extremamente ingrata. Porque assim, o seu ídolo ele vale até o seu último desejo. Você teve 20 desejos, 20 cobiças. O seu ídolo cumpriu 19, no 20º ele cumpriu, não vale nada. Por isso até que eu acho que E depois ele ainda pede mais. da questão da apostasia. Porque quando a cobiça não é satisfeita e o ídolo quebra, você passa para o próximo. Porque a cobiça vai continuar isso, vai dar sempre para o próximo. Olha, então isso aqui não satisfez minha cobiça. Pronto, tira isso, eu vou atrás de outro. Porque a cobiça ela é o mais importante, é isso, ela é extremamente importante. Você vale até o último desejo. Não importa tudo que aconteceu para trás, tudo que acho que deu certo, a partir do momento que aquele detalhezinho não vai do jeito que você queria. A gratidão aflora, assim, de uma forma que a gente se assusta, assim, caramba, tá tudo isso guardado aqui no meu coração. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que marca bem, assim, a diferença de um desejo lícito para uma cobiça. Sim. E é interessante. Eu trouxe o comentário do Matthew Henry, nem todo mundo estava aqui,
mas isso que você falou me fez lembrar dele. Eu vou ler aqui de novo, só um trechinho, no comentário dele sobre o desejo de Acabe pela vinha de Nabote. Ele diz aqui: não era mal desejar algo bom para a sua propriedade. Não haveria nenhuma compra se não houvesse nenhum desejo pelo que é comprado. Quer dizer, o desejo por algo é normal, isso tá no ser humano, não é pecado, mas o desejo desordenado, o desejo acima por algo acima do valor que ele realmente tem, aí é pecado. E aí ele cita aqui um exemplo que eu achei muito interessante. Ele fala: a mulher virtuosa examina uma propriedade e adquire. Provérbios 31:16. Quer dizer, você ter o desejo por algo, você ansiar por algo, você buscar alguma coisa material mesmo, não é errado, não é problema, não é pecado. O problema é justamente quando isso começa a tomar o lugar de Deus na nossa vida. E realmente às vezes é muito difícil a gente a gente saber a partir de qual ponto é pecado. É uma linha muito, muito tênue que muitas vezes as pessoas aí fora não vão conseguir dizer pra gente, né? Muitas vezes a gente é que vai precisar identificar isso. E é por isso também que é importante a gente confessar os nossos pecados, né? Porque quando a gente guarda essas coisas pra gente, muitas vezes elas ficam ali num limbo, ficam meio obscuras, né? E a gente acaba alimentando isso com o tempo. Sim. Então, se fica só na sua cabeça, você arruma uma desculpa rápida. Exatamente. Quando você coloca para fora que alguém se importa com você, a pessoa já começa a apertar os pontos. Você vai armando bem rápido. Eu lembrei do que o Rafael estava falando, dessa ingratidão. Você vê muito isso já em criança muito pequena. Você leva seu filho na pracinha, por exemplo, né? Aí você promete 20 minutos. Aí ele reclama só mais 10 minutos. Você fala: tá bom, mais 10. Tá bom, vou ficar mais 15. Quando você disser, já deu 15, vamos embora, ele vai reclamar e ele vai querer mais. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. E a gente é assim, Sim. né? Coisas com outras coisas. Diga. Você falou, a gente coloca o ídolo no lugar de Deus. E aí também entra a nossa função como mulher, como homem, como cristão. Quando a gente deixa de exercer nossas funções para glorificar Deus e coloca na outra: eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer aquilo outro, que é o desejo do seu coração. Você já, sem perceber, você já está passando por cima disso. Sim. É verdade. Fala. Não só quando você não faz gera pecado, mas quando cada um faz o seu papel, como é que o pecado morre. Assim. Dando um outro exemplo, muitas vezes eu estava agoniado com alguma coisa, a mãe me chamava a atenção verdade, não tem todo esse valor. Deixa pra lá, vai acontecer da forma que Deus quiser. E aquele conselho vai chamar a atenção, dar uma acalmada no coração e as coisas caminhando. É difícil a gente se manter contente, né? Porque no final das contas a gente sempre acha que a gente merece mais do que a gente tem, quando na verdade nada do que a gente tem a gente merece, né? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Eu não vou entrar em detalhe porque não é o escopo aqui da aula, mas eu, por curiosidade, dei uma lida rápida na pergunta seguinte, que é 149. Pode só mostrar a pergunta, não precisa mostrar a resposta não. Isso aí vai ficar para a próxima. É interessante porque ao longo de todo esse estudo que a gente fez, né, sobre os 10 mandamentos, a gente via se descortinando na nossa frente vários pecados que muitas vezes a gente desconhecia, e ia vendo como é que pecados, mandamentos que a gente achava que não quebrava, a gente via que a gente quebrava, ou mandamentos que a gente achava que a gente quebrava um pouquinho, a gente via que a gente quebrava muito, né?
E aí, como o pastor falou, né, na pergunta 147, esse é um pecado que não é necessariamente exteriorizado, é um pecado que está aqui dentro da gente, que a gente consegue cometer ele sem mostrar para ninguém, né? E como que ele puxa muitos outros pecados. A gente viu isso da pergunta 147 agora para 148, né? E é interessante, ele citou isso também durante o estudo da pergunta 147, a forma como esses 10 mandamentos eles estão colocados e como que esse pecado da cobiça ele é o último, parece que para dar a última pá de cal, né, o último martelo do caixão, para mostrar como é que a gente não consegue cumprir nenhum dos mandamentos. E é interessante também a forma, né, como está colocado, e acho que não só na Bíblia, mas eu acho que aqui no Catecismo eles tentaram seguir isso para mostrar como é que a lei é o aio que nos leva a Cristo, né? Quer dizer, depois da gente estudar tudo isso, da gente ler tudo que a gente leu, de todas as discussões, fica a pergunta: existe alguém perfeitamente capaz de guardar os mandamentos de Deus? Quer dizer, então depois da gente estudar os 10 mandamentos, a gente é relembrado mais uma vez, e isso mostra como que a palavra de Deus é perfeita, né? Não só em conteúdo, mas também em forma, como que a gente deve olhar para tudo isso e se humilhar e perceber como a gente é pecador e buscar esses mandamentos, né? Buscar cumprir esses mandamentos, mas sabendo que, embora a gente não seja capaz de cumprir nenhum deles perfeitamente durante a nossa vida, teve um homem que foi capaz de cumprir, e não só cumpriu toda a lei, mas ele a cumpriu por nós, né? E quando Cristo se entrega à morte, ele passa a justiça dele para a gente. A gente recebe os frutos da obediência dele, porque, como a gente viu, se dependesse da gente, a gente jamais alcançaria a misericórdia de Deus, jamais seria considerado justo diante do tribunal divino. E eu, assim, basicamente era isso que eu queria trazer aqui, né, nesse estudo, e era isso que eu queria que vocês fossem para casa meditando, né, o tamanho dessa montanha que a gente não consegue escalar, e como que esses mandamentos são benéficos, porque mostram o nosso pecado, mostram a distância que a gente está do padrão divino, mas mostram também, revelam a Cristo, né? Revelam as virtudes de Cristo e mostram como a gente tem que ser grato, né? Fugir do descontentamento, porque Deus se fez carne, habitou entre nós e cumpriu a lei e morreu na cruz para que a gente pudesse receber os frutos dessa obediência. É isso. Você pode orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus,